Pai, gente, boa noite. Eu tive meditando numa palavra que se encontra em Êxodo no capítulo 3, verso 6, que diz o seguinte: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. O verso 10 vai dizer o seguinte: Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Nós já conhecemos a história de Moisés, em que Moisés nasce em um tempo conturbado, em um tempo em que a palavra de ordem era que se nascesse um menino, filho dos hebreus, a ordem era para matar. Enquanto o povo estava crescendo muito, e foi uma forma de controlar a natalidade nas terras do Egito, com medo do povo hebreu se virar contra os egípcios e tal. Tem todo um contexto histórico por trás disso. Mas eu não quero me ater quanto a isso. Eu quero me ater a forma como Deus se apresenta para Moisés e a forma como Deus trata Moisés. Nós sabemos que Moisés ele mata um egípcio, porque ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele, na tentativa de defender esse hebreu, ele acaba matando um egípcio. Porém, a gente nunca vai encontrar na Bíblia Deus tratando o assassinato de Moisés. Deus nunca vai chamar Moisés para tratar desse pecado dele. O único momento em que nós vamos ver um momento assim que parece que é um tratar de Deus é nesse texto, no capítulo 3 e no verso 6. Por quê? Quando Deus diz para Moisés: olha, eu sou o Deus de teus pais, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sei o que te trouxe até aqui. Ele estava em Midian, escondido, porque ele tinha fugido do Egito. Nesse eu sou o Deus de teus pais tem muita coisa, como: eu sei o que você está fazendo aqui, eu sei o que te trouxe até aqui, para as terras de Midian. Eu conheço a tua origem, eu sei da tua história, eu sei quem você é. E um fato curioso é que Moisés ele vai cobrir o rosto após Deus dizer isso. Deus vai dizer: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nessa frase, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sei a tua origem, sei quem é você, sei de onde você veio, sei o que te trouxe até aqui, sei o que você está fazendo aqui. Porém, eu sou o Deus de Abraão. Deus de Abraão na Bíblia fala de um Deus que faz promessas. Deus de Isaac na Bíblia fala de um Deus que cumpre a promessa que faz. Deus de Jacó fala de um Deus que muda histórias. Porque Jacó, quando tem um encontro com Deus, Deus não muda somente o nome de Jacó, mas muda também a história. Toda vez que nós encontrarmos na Bíblia Deus mudando o nome, Deus está mudando o nome, mudando a identidade, mas também está mudando uma sentença, está mudando uma história, porque o nome naquela época tinha muito a ver com uma sentença pré-imposta. O nome da pessoa dizia muito sobre ela. Tanto é que Jacó, o termo Jacó, por muito tempo se acreditava que era enganador, quando na verdade no literal, Jacó significa aquele que agarra. Por isso que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Então, o nome Jacó significa aquele que agarra. Agarra oportunidades, agarra, enfim, várias coisas. Porém, quando Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus está dizendo para ele: olha, eu conheço você, eu sei o que te trouxe até aqui, eu sei o que você está fazendo aqui. Porém, eu sou um Deus que faz promessas, mas eu também sou um Deus que cumpre promessas. E não só cumpre promessas, mas também muda histórias. Nesse momento, Moisés cobre o rosto com medo de olhar para Deus, porque ele reconhece que diante de Deus ele não conseguiria esconder nada. Diante de Deus estava tudo muito claro, muito transparente. E um fato que me chama muito a atenção é que nós não vamos ver Deus tratando o pecado de Moisés. Deus diz isso para Moisés e logo em seguida Deus já diz: olha, vai, porque eu tenho te levantado para libertar o meu povo da escravidão do Egito. O que eu quero te dizer com isso? Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós.
Quando nós entendermos que o propósito de Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós venhamos fazer ou cometer, nós deixamos de nos preocupar com o pecado. O problema é que a gente passa muito tempo preocupado com aquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de fazer, quando na verdade nós devemos avançar para o propósito que Deus tem pra gente, que é muito maior do que o pecado que nós cometemos. A Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo 59, verso 2, que o que separa o homem de Deus e não Deus do homem são os seus próprios pecados. Por quê? Porque a primeira reação do homem quando peca é se esconder, fugir de Deus, se distanciar. Não é Deus que se distancia, é o homem que se distancia. Deus continua no mesmo lugar. Então deixa eu te dizer uma coisa, avance para o propósito, esquece o que passou. Deus não está preocupado com o que passou, Deus está preocupado com o propósito que Ele te entregou. Qual é o teu propósito? O que foi que Deus entregou na tua mão para fazer? Vai fácil, porque o que você cometeu para trás já está resolvido. Deus não tem problema com o pecado. Ele está muito mais preocupado em você atingir o seu objetivo, atingir o propósito que Ele colocou nas tuas mãos, do que com os seus próprios pecados. Então vai, avance em direção ao propósito.